Representante do Esporte Clube do Recife volta a falar sobre essa situação de Juba, supostamente, de acordo com a percepção deles, com conhecimento jurídico, não poder vestir a camisa do Bahia nessa temporada de 2023. A gente vai trazer aqui essa declaração, iremos falar também sobre a resposta do presidente do Conselho Deliberativo para os palpites do GE, a repercussão da confusão, da treta, do clima quente que aconteceu ontem na sala de imprensa lá da Fonte Nova, entre Jailson Baraúna e Renato Paiva, a repercussão principalmente lá em Portugal e outras coisas mais. Bora que bora com mais um conteúdo aqui no canal. Fala, nação tricolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo 3 conteúdos por dia aqui no canal, você já sabe, claro, compartilha com geral para dar aquela moral extremamente importante pra gente, né? Hoje, por conta de uma confusão aí, eu acabei pegando no sono, estava completamente exausto depois da cobertura de ontem, de tudo que aconteceu, todo o trabalho desenvolvido ao longo do dia lá na Arena Fonte Nova, e antes da Arena Fonte Nova, depois da Arena Fonte Nova, né, que a gente acabou soltando 2 vídeos já logo de cara de manhã. Então, se você não foi notificado com um desses vídeos, vai lá conferir, vai lá dar um saque, tô dando esse aviso aqui para você não deixar nenhum vídeo passar despercebido, tá? E olha, vamos começar com um recado especial do próprio Bahia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 4 vezes bom dia, o número 4 ali fazendo alusão ao resultado diante da equipe do Red Bull Bragantino. O Bahia fez uma grande partida, conseguiu esse resultado elástico e importante, principalmente para a retomada da confiança, tá? Falta um jogo aí para poder fechar essa rodada de campeonato brasileiro da Série A, essa primeira rodada do segundo turno, né, do retorno, e aí depois teremos todo aquele processo de votação dos melhores da rodada e outras coisas mais. É a hora do torcedor do Bahia forrar, né? Fazer sua parte, chegar junto nas redes sociais e votar ali para que os jogadores do Bahia apareçam em destaque depois desse 4-0 diante da equipe do Red Bull Bragantino. Outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje não é tão legal assim, né? Depois da cena patética que vimos ali na sala de imprensa, da discussão de Jailson Baraúna com o treinador Renato Paiva, a repercussão acontece em Portugal. Nosso querido Ulisses Gama destacou, a imprensa de Portugal repercute a lamentável discussão de ontem. Agora, sem o calor do jogo, o que vocês me dizem sobre o que aconteceu? Mesmo questionamento eu faço para você, torcedor tricolor, fala aí nos comentários o que você pensa, o que você acha. Falei já brevemente sobre isso, né? Mesmo sem querer falar muito, lá no primeiro vídeo que saiu no canal, né? Falando sobre as respostas necessárias que foram dadas, e eu acho que o recado foi entendido por parte majoritária da nossa audiência, né? As respostas necessárias foram dadas, tá aí Renato Paiva acabou aí sendo de certa maneira um prepulsor, né, dessa de alavancar essa notícia para Portugal, né? Por ser um treinador português, está trabalhando aqui no Brasil, por ser conhecido lá. Renato Paiva é muito conhecido lá, Nuno Presume é muito conhecido lá em Portugal, porque era comentarista de TV lá no Canal 11 e tudo mais. Então, é natural que se tenha essa repercussão, né? Por conta do que Paiva já fez por lá e do que a sua comissão também fez por lá, tá? Então, essa foi aí a repercussão lá nos jornais de Portugal. Gente, e o presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Martinez, reagiu aos palpites do GE. A gente nem chegou a trazer aqui no canal esses palpites do GE, né? Acabaram saindo ali um dia antes do jogo e no meio das produções, né? Em meio aí ao lançamento dessa MBcast com o nosso querido Renatinho Guedeville, a gente nem chegou a comentar aqui sobre esses palpites, né, sem muito nexo, tá? O Bragantino vivia um momento melhor que o Bahia, é fato, é bem verdade. O Bragantino tá brigando lá em cima na tabela, mas o jogo é na Fonte Nova, pô. O Bahia não tem feito tanto a sua parte na Fonte Nova como a gente imagina e como historicamente acontece, mas o Bahia na Fonte Nova tem a sua força, né? Então, muita gente voltar assim no triunfo, eu achei meio estranho. Mas, enfim, faz parte, cada um tem a sua opinião, né? E acabaram aí, né, errando. A parte majoritária dos palpiteiros acabaram errando aí o palpite, né? O Bahia acabou vencendo e o presidente do Conselho Deliberativo fez alusão aí, né, aos 4 palpites de triunfo no Bragantino, com os 4-0 que o Bahia aplicou na equipe de Bragança Paulista na Arena Fonte Nova, tá? Gente, outro destaque do nosso plantão tricolor de hoje é sobre Luciano Juba, que
pousa em Salvador no dia 1º de setembro. Falta pouco para a Juba poder desembarcar aqui e assinar em definitivo com o Bahia, vestir a camisa do Esquadrão de Aço. E lá em Pernambuco continuam falando sobre essa situação de Juba poder ou não jogar nessa temporada. Não sei por quê, né? Até porque não afeta diretamente mais o esporte. Depois que acabar o contrato de Juba com o esporte, isso passa a ser um problema única e exclusivamente do Bahia. Problema entre aspas, porque já foi algo resolvido, solucionado. Já há um ofício emitido pela Confederação Brasileira de Futebol. Né? O Bahia já tem o respaldo da CBF para poder utilizar a Juba, né? Por conta dos casos aí que existem antes de ter essa nova regra da janela de transferência aqui no Brasil. Tá? Mas vamos ver aqui o que disse o Rodrigo Guedes, que é o vice jurídico do esporte. Ele afirmou que o Juba pode não jogar pelo Bahia na atual temporada. A matéria do Esportes DP, né, tem o seguinte subtítulo: segundo o Rodrigo Guedes, existe um processo em tramitação, né, tratando do assunto. O contrato do atacante com o Leão se encerra no fim do mês. Vamos ver aqui a matéria do Ivan Mota, que diz o seguinte: restando apenas um jogo para o fim do seu contrato com o esporte, Luciano Juba se despedirá do clube na próxima sexta-feira, dia 25, quando o Leão enfrentará o Ituano às 21 horas na Ilha do Retiro. A partir do dia 1º de setembro, o atacante destaque do rubro-negro na atual temporada será jogador do Bahia. No entanto, o Rodrigo Guedes, vice-jurídico do time pernambucano, afirma que ainda existe a possibilidade de o jogador não atuar pelo tricolor em 2023. Com o encerramento da janela de transferências ocorrida no dia 2 de agosto, o esporte acredita que o Luciano Juba não poderia jogar por outro time brasileiro na temporada. Em entrevista ao programa Momento Esportivo com Jorge Soares, na Rádio Clube, Rodrigo Guedes afirma que há um processo de tramitação sobre o assunto. Abre aspas. Há um processo em tramitação perante a CNRD, analisando se ele pode ser usado. Esse processo ainda não foi julgado e é um pedido do Bahia. O esporte entende que abrir uma brecha dessa seria acabar com a janela, né? Criar um precedente horrível para a CBF e o campeonato como um todo, disse dirigente rubro-negro, que ainda informou sobre uma análise feita pelo clube junto à Confederação Brasileira de Futebol. A gente fez uma análise com a CBF, existem mais 1.000 atletas com essa mesma situação que o Bahia quer criar uma exceção. Quando se cria a lei, é para que ela seja cumprida. A regra diz que as transferências devem ser nos períodos de janelas, disse Rodrigo Guedes. Por outro lado, ao ser contatada pela reportagem do GE em março, a assessoria de imprensa da CBF assegurou que Luciano Juba poderia jogar pelo Bahia ainda em 2023. O motivo seria a assinatura do contrato do jogador com o esporte ocorreu antes do anúncio do período de transferências. Dessa forma, tanto a entidade máxima do futebol brasileiro quanto a FIFA estariam inclinadas a priorizar o interesse do atleta. Também em março, o esporte divulgou uma nota oficial contestando a decisão da CBF. Abre aspas, o clube informa que fez uma consulta ao Departamento de Registro e Transferência da RT da entidade em duas datas, 22 de dezembro de 2022 e 3 de janeiro de 2023, e obteve em 4 de janeiro de 2023 uma negativa sobre a utilização do jogador por parte de outra equipe. Tá aí, validado pela Confederação Brasileira de Futebol. O resto é choro, o resto é choro. E dessa vez o choro foi aí do Rodrigo Guedes, vice-jurídico do Esporte Clube do Recife. Luciano Juba, sim, irá jogar pelo Esporte Clube Bahia ainda nessa temporada de 2023. Né? E pode já fazer sua estreia, quem sabe, no dia 3 de setembro contra a equipe do Vasco. Né? A gente sabe que Paiva costuma implementar antes as suas ideias, né? Trabalhar com o atleta ali ao longo de 1 a 2 semanas para poder relacioná-lo. Mas Juba vinha jogando normalmente, né? Juba vinha sendo utilizado, vem sendo utilizado com frequência como titular pela equipe do esporte, né? Então, pelo menos na lista de relacionados, ele pode sim aparecer, eu não duvido. Mas o fato é que ele desembarca em Salvador no dia 1º de setembro, né? No dia 1º, ele já deve partir para o CT Evaristo Macedo para poder fazer exames, assinar contrato, treinar e poder fortalecer o Bahia nessa caminhada aí dentro do Campeonato Brasileiro da Série A. Vencemos de 4-0, resultado importante, que seja a virada de chave, a retomada do Bahia, e além de ter tido um rendimento, uma performance interessante, como já vimos tendo em outros jogos, por mais que o resultado não tenha vindo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o primeiro tempo foi bom. Agora ainda teremos o retorno de Biel, que volta a ficar à disposição já no próximo jogo contra a equipe do Botafogo, e teremos aí a partir do dia 1º de setembro, né, a partir possivelmente do jogo contra o Vasco, no dia 3 de setembro, a presença também de Luciano Juba. Então, Bahia vai reforçado aí para esse segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série A, que os resultados de campo possam vir, que as coisas possam fluir, possam funcionar e a gente possa sair dessa situação complicada dentro da tabela de classificação, tá?
Enfim, gente, é isso. Esse foi o nosso Plantão Tricolor de hoje. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Nosso Pix está aparecendo na tela. Se quiser ser membro, embaixo de inscrever-se tem a opção Seja Membro. Todo mês você concorre a pelo menos uma camisa oficial de jogo do Esporte Clube Bahia. Como o Bahia ganhou ontem, ainda tem sorteio de mais uma camisa. Então fique atento, fique ligado nas nossas redes sociais. Hoje à noite tem live. Amanhã mais um episódio da CMB Cash. Forte abraço para vocês, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou o maior do Nordeste. E você?